E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos onde o protagonista busca vingança. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Kami, que acabou sendo sequestrado junto de uma garotinha conhecida como Miho. Mesmo tentando de tudo para fugir, ele não encontrava uma saída até que um dia um homem vem até eles. Logo após isso, Kami desmaia e quando acorda percebe que está sozinho no meio de uma substância negra que ele nunca tinha visto. Pouco tempo depois é quando ele acaba sendo salvo pelo esquadrão de resgate. Após 10 dias dele ter sido raptado, ele foi o único sobrevivente do caso de crianças desaparecidas que mexeu com todo o seu país. Após passarem 23 anos após esse ocorrido, sua vida mudou completamente. Ele se tornou um policial que investiga vários casos mais pesados e difíceis de resolver. Isso porque ele é o único capaz de ver uma mancha preta que mostra onde fica as cenas dos crimes. Algumas pessoas falam que isso é ilusão de ótica e outros dizem que era um trauma do seu passado, mas ele discorda de todos e chama essa mancha de corvo. Ele deu esse nome pois ela sempre é atraído onde tem coisas mortas. Ele decidiu se tornar um policial por causa que com isso ele seria capaz de investigar os eventos do sequestro do seu passado, pois ele está decidido que quer vingança contra todos que causaram aquele desastre, pois após passar por tudo aquilo ele sentiu na pele o que era perder um membro da família, e agora Kang vai ter que trilhar um novo caminho em busca de encontrar pistas sobre o caso do seu passado, e ele vai usar a ajuda da sua habilidade para encontrar os verdadeiros culpados e com isso fazerem eles pagar por tudo que fizeram. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Dai, um jovem colegial que era frequentemente agredido por outro colega da sua classe, onde mesmo todos os outros da sua turma vendo ninguém fazia nada por medo. Um dia alguns deles acabam indo até a loja da sua mãe para roubar, e quando ela tenta impedir, ela acaba sendo jogada para trás e com isso bate sua cabeça em uma mesa. Por causa disso ela acaba ficando inconsciente e mesmo após 6 meses não tinha sinais de melhora. Mesmo Dai sabendo quem foi a pessoa, ele tinha medo de falar. O que ele mais deseja é que sua mãe acorde e fale quem foi que fez isso com ela para que essa pessoa seja presa e Dai consiga sair do inferno de ser atormentado todos os dias por esse cara. Um dia enquanto estava apanhando com muita raiva, ele fala para trazer sua mãe de volta. Com isso o cara descobre que Dai sabia que foi ele quem fez aquilo com a mãe dele. Com isso ele decide que vai matar Dai, e quando ele estava saindo do colégio o cara acaba encontrando ele, mas com a ajuda de uma garota ele consegue fugir. Porém logo após isso ele recebe uma ligação falando que sua mãe morreu e agora ele estava completamente sozinho, e com muito ódio ele deseja matar aquele que fez isso com sua mãe. Pouco tempo depois, por sorte, enquanto estava muito ferido, uma pessoa acaba encontrando ele e o ajuda. Essa pessoa é um especialista em várias habilidades de lutas e ele acaba ensinando suas técnicas para Dai. Após ver sua determinação em se vingar, um ano após um treinamento intenso ele retorna agora muito mais forte, e seu único objetivo é de se vingar de todos que mataram sua mãe, e ele não vai descansar até completar esse objetivo. Nesse próximo mangá a história começa com o protagonista conhecido como Shang, onde ele era dono de uma grande empresa, mas um dia ele acaba recebendo uma proposta de uma nova empresa conhecida como Cybercorp, onde eles iam dar muito dinheiro para ele usar os serviços da sua empresa junto com a Cybercorp, mas ele rapidamente percebe as reais intenções ruins por trás desse acordo e acaba recusando. Mas pouco tempo depois, após retornar para sua casa, ele percebe que tem algumas coisas estranhas e rapidamente chama seus seguranças, mas ninguém aparece, e logo após isso ele acaba sendo sequestrado. E alguns meses depois, no estado do Texas, ele descobre que o dono da Cybercorp, onde ele é dono do grupo de médicos do Brasil, se juntou com os traficantes do México para sequestrá-lo, onde ele ofereceu um valor muito grande para ele antes para virar cúmplice deles também. Porém, como ele negou, chegou a essa situação e logo ele também descobre que seu parceiro ajudou no seu sequestro, falando para a mídia que ele morreu, e agora ele é dono da empresa e acabaram se juntando com a Cybercorp. Depois disso ele é mandado para um laboratório para servir como cobaia, e após alguns experimentos, agora ele é capaz de aprender qualquer habilidade usando um chip atrás do seu pescoço, onde a Cybercorp capturava as pessoas mais habilidosas do mundo para roubar suas habilidades e colocarem em chips. Após alguns eventos o laboratório que ele está invadido, e com isso ele consegue pegar todos os chips para ele, e agora ele vai iniciar sua vingança contra todos que tentaram controlar ele, e usando seu novo poder ele vai massacrar todos que entrarem no seu caminho e não terá piedade de ninguém.
Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Jungo, um jovem estudante que era frequentemente maltratado por seus outros colegas da escola, onde ele apenas servia como uma fonte de entretenimento para eles, e como ele era bastante fraco não conseguia revidar e tinha que aceitar todos os insultos, e no final ele decide tirar a própria vida, mas ele não tem coragem e pede para qualquer um tirar ele desse inferno, não importa quem seja. Pouco tempo depois, enquanto ele estava sendo intimidado novamente, o cara fala para Jungo apagar um cigarro em sua língua, porém quando ele encosta não sente nenhuma dor, mas o cara que estava intimidando ele que sente a dor. Após esses eventos ele acaba se encontrando com um monstro que fala que veio ajudar ele. Esse monstro fala que foi ele quem deu poderes a ele e também fala que vai tirar ele desse inferno, e com isso ele acaba se revelando ser o arquidemônio, e foi Jungo que summonou ele. O demônio fala que seu novo poder é se ele se machucar pensando em alguém que ele odeia, essa pessoa no final que acaba sentindo a dor, e com isso Jungo não se machuca. Porém isso tudo tem um preço: cada vez que ele usar seu novo poder Jungo perde uma porcentagem da sua vida, e com isso agora ele deve escolher em continuar sendo a presa ou se tornar o caçador. Após se lembrar de tudo que teve que passar, ele não se importa o que vai acontecer com ele, nunca vai perdoar todos que machucaram ele, e com isso ele acaba fazendo um contrato com esse demônio, e conforme ele usar seus poderes a marca em seu braço vai começá-lo a consumi-lo. O demônio fala que ele tem 30 dias para usar esse seu novo poder como quiser, e agora Jungo com esse seu novo poder vai usá-lo para se vingar de todos que intimidavam ele, não terá piedade de nenhum deles. Por fim ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Oujin, que desde que nasceu foi abandonado e foi tratado como um animal. Com isso ele odeia o mundo, onde ele não confiava em ninguém, não importa o que fizessem. Pouco tempo depois o mundo inteiro se tornou algo parecido como um jogo onde dajios surgiram ao redor do mundo e monstros começaram a aparecer dessas dajios, e por causa disso várias cidades foram destruídas e muitas pessoas morreram. Porém com a aparição desses monstros, entidades divinas também surgiram. Eles deram a poucas pessoas um poder especial conhecido como autoridade, e as pessoas que conseguiram esses poderes despertaram como jogadores e agora eles são capazes de destruir as dungeons. Com isso as pessoas começaram a acreditar que aqueles que despertaram poderiam salvar o mundo, mas os jogadores começaram a se aproveitar do caos para realizar seus desejos. O Oujin acabou despertando como um jogador também, porém ele ainda não confiava em ninguém, até que um dia ele conheceu uma pessoa chamada de Sijun Li, o maior dos 7 heróis, o jogador mais poderoso do mundo. Ele protegia as pessoas fracas dos monstros a qualquer custo, tudo isso para salvar o mundo. Com isso Oujin entrou na sua guilda e começou a ajudar ele a chegar no boss final para salvar o mundo, e pela primeira vez ele encontrou pessoas que podia confiar, mas quando eles chegam na última sala do boss final ele acaba sendo apunhalado pela pessoa que ele mais confiava. Ele fez isso pois não queria acabar com isso e perderem tudo que conquistaram, tudo isso para que possam governar o mundo, e logo ele descobre que também todos os outros membros da guilda foram mortos por eles, e logo após isso ele morre, mas no seu último suspiro ele escuta iniciando o jogo, e ele acaba renascendo no passado, quando ainda não tinha despertado como jogador. Porém agora as coisas serão diferentes com todo o conhecimento que adquiriu em sua vida. Ele vai treinar bastante para ficar muito mais forte e conseguir os melhores itens antes que todo mundo, e agora ele tem apenas um objetivo em sua vida: caçar e matar o Messias para que possa completar sua vingança.